A ONU fez uma manifestação, o chefe da ONU, o porta-voz das Nações Unidas, dizendo que está gravemente preocupado com o número de vítimas no Rio de Janeiro. De 27 organizações não governamentais, muitas delas reconhecidas internacionalmente, como Sou da Paz, etc., fizeram um documento muito duro contra essa operação patrocinada pelo governo do estado do Rio de Janeiro. E também várias outras manifestações e uma repercussão mundial questionando o alto número, a alta letalidade dessa operação, mais de 120 mortos. E aí eu pergunto como é que o senhor avalia essas manifestações internacionais que extrapolam o que o senhor disse que são questões ideológicas, porque não dá para dizer que o porta-voz da ONU tem um posicionamento ideológico. Dá para dizer com certeza que todos os 120 mortos nessa operação estavam atirando contra os policiais, que todos os 120 mortos eram da facção? Como identificá-los como sendo da facção? Porque é muita gente e as manifestações de críticas a essa operação não se restringem, não estão circunscritas a um campo ideológico. Eu gostaria muito que o senhor, depois, não precisa ser agora, com calma, paciência, desse uma olhada nas normas da ONU de engajamento para forças de paz, que eles chamam de forças de imposição da paz. A ONU, quando ela está em missão de paz, ela não está fazendo manutenção da paz, ela está impondo a paz. Então, a resolução da ONU permite que militares da ONU, armados, matem guerrilheiros armados que coloquem em risco as equipes da ONU. Então, se nós importássemos para o Rio de Janeiro as regras da ONU, eu ia gostar muito, mas muito mesmo. Por favor, depois faça uma leitura sobre as normas de engajamento da ONU aplicadas em forças de paz de todo mundo, tá? Porque a ONU considera justamente essa ação do Rio de Janeiro como conflito armado não internacional. Então toda a nossa discussão gira em torno disso. Para muita gente isso é banditismo, mas para verdadeiros especialistas, que não é o Sou da Paz, tá? Isso é uma guerra civil, um conflito de média ou baixa intensidade. Perfeito? Não existe como comprovar que todo mundo ali é bandido, não. Não tem, você tem razão, não tem, tá? E também não tem como comprovar se alguém atirou na polícia antes. Na guerra não dá para fazer isso, tá? É uma operação, repito, de guerra. Então é impossível que você identifique quem atirou em cada um desses 120 bandidos, né? Foi um confronto, o BOP estava utilizando armas de apoio de fogo, armas que têm uma cadência de tiro muito rápida, um volume de tiro muito intenso, como tem que ser, porque se o BOP não usa essa arma, o BOP sequer consegue chegar ao local. Então toda a nossa conversa hoje gira em torno do seguinte: para muita gente isso é uma ação típica de polícia, né? E para especialistas isso é uma operação de guerra. Okay? E a partir daí vai ser um debate nacional, a gente vai ter que chamar o Sou da Paz, a ONU, e perguntar para a ONU o Sou da Paz. Como é que é para fazer? É para deixar o DOCA lá para sempre? Não é para tirar a barricada, não devemos retirar aqueles 200 fuzis do território, porque se a sociedade entender que não é para fazer isso, é só comunicar isso claramente. Vamos deixar esse território na mão deles. E dane-se 4 milhões de cariocas que vivem oprimidos pelo tráfico. Porque muito dessas ONGs aí, Sou da Paz, aí, não conhecem a realidade das comunidades do Rio de Janeiro. Você não imagina a quantidade de morador que está sendo solidário à operação. Você não consegue imaginar. Você não consegue imaginar a imagem de um policial do BOP retirando uma barricada e a moradora oferecendo um copo de água gelada para o policial e abraçando o policial e dizendo: essa barricada estava aqui há 2 anos. Muito obrigado por você resgatar a dignidade. Isso está no YouTube, depois você pode consultar. Então a avaliação dessas pessoas do Sou da Paz, eu acho que é uma avaliação bem distante do que é a realidade de um morador que vive oprimido, que paga taxa para o Comando Vermelho, que paga R$50 a mais do botijão de gás, que tem que passar por uma barricada, que não tem direito a receber o SAMU em casa, que não tem direito à limpeza urbana. E o Lewandowski nunca falou sobre barricada até hoje. Boa parte da imprensa brasileira, não você, viu, Débora, não você, viu, Pedro, boa parte da imprensa brasileira ignora que existe uma barricada, que 4 milhões de pessoas vivem subjugados à ditadura do Comando Vermelho. Isso tem que ter um fim. Isso tem que ter um fim. A sociedade não pode aceitar isso, e eu tenho que explicar para a sociedade que não se trata mais de banditismo, de polícia e ladrão. É uma guerra civil que nós vivemos no Rio de Janeiro. E que bom, hoje o Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro falou basicamente o que eu estou falando para vocês aqui. Que bom que já tem gente entendendo que a realidade do Rio é diferente das que as pessoas aí da ONG Sou da Paz imaginam.